a essa faixa de terra aqui, ó, a área original das 13 colônias inglesas. Eu sei que o mapa dos Estados Unidos que você conhece é esse mapa aqui, mas quando nós falamos sobre esse processo de independência, quando nós falamos sobre a Revolução Americana, a gente está dando destaque à independência das 13 colônias. É essa faixa de terra aqui, ó, que você está vendo na imagem. Acho que essa imagem aqui te localiza ainda melhor, ó. Bom, esse território ele começa a ser mais densamente ocupado a partir dos séculos XVI e XVII, fundamentalmente por conta das perseguições religiosas na Europa. Você já estudou isso, é um período em que estão acontecendo as chamadas reformas protestantes. A gente tem uma série de conflitos religiosos acontecendo na Europa. As perseguições religiosas motivam muita gente a buscar na América uma alternativa, uma possibilidade, assim como o processo de cercamento dos campos. Quando nós falamos sobre Revolução Industrial, nós trabalhamos o pioneirismo inglês nesse processo de industrialização. E nós debatemos os pilares que estão associados ao fato da Inglaterra ter saído na frente dos demais ao consolidar o seu processo de Revolução Industrial. E um dos pontos importantes foi a disponibilidade de mão de obra, que, de certa forma, está associada a esse processo de cercamento dos campos. Os campos ingleses são cercados, as terras que antes eram comunais, utilizadas de forma comum por muitos camponeses, passam a ser cercados, tornam-se propriedades do Estado, depois transferidas a particulares, e esses camponeses acabam buscando, na cidade, uma alternativa a essa condição. Evidentemente que, na cidade, nem todo mundo encontra trabalho, nem todo mundo encontra emprego nas fábricas. Muita gente também se sente motivada, atraída a migrar para a América. Esse território das 13 colônias, então, ele vai passar a ser mais densamente ocupado a partir dos séculos XVI, fundamentalmente do século XVII, por conta dessas duas questões aqui, as perseguições religiosas na Europa e o processo de cercamento dos campos. A colonização inglesa aqui na América, ela tem um caráter muito particular. Ela tem algumas especificidades que merecem ser destacadas. O modelo de colonização é um modelo bastante específico, porque a gente vai identificar na região centro-norte, olha para o mapa aqui, ó, na região centro-norte, um modelo de colonização mais próximo daquilo que você conhece como, coloca entre várias aspas aí, uma colonização de povoamento, com pequenas e médias propriedades, a utilização da mão de obra livre e a produção voltada fundamentalmente para o mercado interno. Já na região sul, a gente vai identificar um processo de colonização mais próximo daquilo que você conhece como uma colônia de exploração baseada no sistema de plantation. A utilização da mão de obra escrava, do latifúndio, da produção voltada para o mercado externo. Ô professor, o que explica essa diferença? Por que um modelo de colonização na região centro-norte, outro modelo de colonização na região sul? Principalmente por conta do clima e do solo. Na região centro-norte, eu encontro um clima e um solo bem próximos daqueles que eu tenho na Europa. Na região sul, um clima e um solo diferentes, distintos, o que me possibilita aqui o cultivo de gêneros agrícolas que eu não encontro com facilidade lá no continente europeu. Esse modelo de colonização específico, ele é um ponto importante, mas de forma geral eu quero que você perceba, eu quero que você entenda que tanto a região centro-norte como a região sul vão gozar de uma política conhecida como uma política de negligência salutar. O que é isso, professor? Essas colônias inglesas aqui na América, de uma forma geral, elas vão usufruir de bastante autonomia, de uma série de liberdades coloniais que você não encontrava, por exemplo, na América Espanhola e na América Portuguesa. Esses colonos vão usufruir de uma experiência de autogoverno. A política de negligência salutar está associada fundamentalmente a essa ideia. A Inglaterra não impõe um rígido controle, uma rígida fiscalização, pelo menos não até agora, nessas regiões coloniais. Esses colonos vão, nesse primeiro momento, usufruir de bastante autonomia,
de uma experiência de autogoverno, de uma série de liberdades, liberdade religiosa, relativa à liberdade econômica e política. Só que, a partir do século XVIII, a Inglaterra vai mudar a sua postura em relação às 13 colônias. Mas, professor, calma aí. Por que a Inglaterra não promoveu, logo de início, uma rígida fiscalização, um rígido controle sobre essa região colonial? Porque o século XVI, o século XVII e o século XVIII são períodos de grande tensão e conflitos em que a Inglaterra está envolvida. A reforma anglicana, as reformas protestantes, a gente falou sobre a reforma anglicana em sala de aula, o movimento liderado pelo Henrique VIII, que rompe com a Igreja Católica, decreta o ato de supremacia, funda a Igreja Anglicana. Nós temos conflitos religiosos na Inglaterra acontecendo nesse período, no século XVI. No século XVII, as revoluções inglesas, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, uma guerra civil acontecendo na Inglaterra. No século XVIII, a Guerra dos 7 Anos, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. A Inglaterra está concentrada nesses conflitos, a Inglaterra está envolvida em uma série de tensões e vai, durante o século XVI, o século XVII e o comecinho do século XVIII, consolidar em relação à colônia essa política que a gente denomina de negligência salutar. Os colonos vão usufruir de relativa autonomia nesse período. Acontece que isso não dura para sempre. A partir do século XVIII, a gente começa a identificar uma mudança de postura inglesa. A partir do século XVIII, essa política de negligência salutar ela é suspensa. A Inglaterra vai começar a impor um rígido controle, uma rígida fiscalização sobre essas regiões coloniais. Calma aí, professor, mas por quê? O que mudou? Esses dois fatores aqui são determinantes. Primeiro, o processo de industrialização, a Revolução Industrial. Nós já debatemos isso em sala de aula. Toda indústria precisa do quê para existir, para funcionar? Dentre muitas coisas, os 3 pilares mais importantes: mão de obra, mercado consumidor, matéria-prima. A partir do momento que a Inglaterra consolida o seu processo de industrialização, passa a enxergar de forma mais clara a colônia como uma grande possibilidade de mercado, de matéria-prima e mão de obra. Outro fator importante foi esse aqui, a Guerra dos 7 Anos, um conflito envolvendo França e Inglaterra, disputando regiões como a Índia e o Canadá. Professor, o que a Guerra dos 7 Anos tem a ver com a mudança de postura inglesa em relação às 13 colônias? Muito. Porque toda guerra gera desgaste. Mesmo para aqueles que saem vencedores. A Inglaterra vai sair vencedora desse conflito, mas tem um desgaste acentuado por conta dessa guerra. E os ingleses decidem transferir para a região colonial o ônus, os custos desse conflito. As 13 colônias passarão, então, a cobrir os gastos que a Inglaterra teve com essa Guerra dos 7 Anos. Esse aqui é um ponto determinante na nossa aula de hoje. Você entender por que a Inglaterra muda a sua postura em relação às 13 colônias a partir do século XVIII. Primeiro, por conta da Revolução Industrial, a necessidade de garantir fundamentalmente mercado e matéria-prima. Passa a enxergar nessas 13 colônias uma possibilidade mais clara de obter mercado e matéria-prima. Segundo, a Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra vai transferir os custos, o ônus, o desgaste que teve com essa guerra para a região colonial. Se no século XVI, no século XVII, até o comecinho do século XVIII, os colonos, de certa forma, usufruíam de uma relativa autonomia, de uma série de liberdades coloniais, isso muda a partir do século XVIII, fundamentalmente por conta desses dois aspectos aqui. Beleza? Professor, na prática, como é que essa mudança se dá? Na prática, como é que funciona essa mudança de postura inglesa? A partir da adoção de leis como essa daqui, ó. Leis que estão diretamente associadas a uma imposição de uma lógica mercantilista na região colonial. Por exemplo, a Lei do Açúcar.
Pô, Vitor, o que foi a lei do açúcar? A Inglaterra passa a estabelecer altas taxas ao açúcar comercializado na colônia que não venha de uma companhia de comércio britânica. O açúcar comercializado na colônia que não venha, por exemplo, das Antilhas Inglesas. Então, para e pensa comigo. Se o açúcar que vem de outra região recebe uma taxa, e uma taxa significativa para entrar nessas 13 colônias, a tendência natural é que o preço desse açúcar fique mais caro ou mais barato? Mais caro. Eu estou, de certa maneira, forçando esses colonos a comprarem o açúcar produzido nas Antilhas Inglesas. Eu estou rompendo com uma política que até então me garantia uma maior liberdade de comércio. A lei do açúcar é um elemento importante dentro desse contexto de imposição da lógica mercantilista da Inglaterra na região colonial. Assim como a lei do selo. Todo jornal, livro, documento, carta que circulasse na região colonial, que circulasse nas 13 colônias, tinha que receber o selo da coroa inglesa. E isso aqui atendia a duas necessidades da Inglaterra. Primeiro, a arrecadação de impostos. Se você tem que comprar o selo da coroa britânica, você está arrecadando tributos ao comprar esse selo. A coroa britânica está arrecadando tributos à medida que você é obrigado a comprar esse selo para que jornais, livros, cartas circulem na região colonial. E outra coisa, se o selo da coroa britânica está ali, tu acha que não tem ninguém lendo o que está escrito naquele jornal? Tu acha que não tem ninguém lendo que ideias estão circulando naqueles livros, naquelas cartas, naqueles documentos? A lei do selo, além de promover um aumento da arrecadação de tributos por parte da Inglaterra, também vai ser utilizado como um instrumento de censura. Esse é um aspecto importante. Também faz parte dessa mudança de postura inglesa em relação às 13 colônias. Assim como a lei de hospedagem. Se eu, soldado inglês, requisitar hospedagem na sua residência, nas 13 colônias, eu, soldado inglês, estou nas 13 colônias, requisito hospedagem na sua casa, na sua residência, você é obrigado a me hospedar e, se preciso for, me fornecer atendimento médico. Eu quero que você identifique que, a partir do século XVIII, com a imposição dessas leis, a Inglaterra vai rompendo aquela política que garantia autonomia para as 13 colônias e vai começando a consolidar e a impor uma lógica de controle e uma lógica associada à política mercantilista. Agora, evidentemente que, dentre todas essas leis aqui, aquela que é a mais famosa é a lei do chá. A lei do chá garantiu o monopólio de comércio do chá produzido por companhias de comércio britânica na região colonial. Você, colono, quer tomar o seu chá? Tem que comprar de uma companhia de comércio britânica. Isso aqui pode te parecer uma lei menor, mas não é. Não é porque o chá era um produto de grande circulação e também ele está associado a um elemento cultural, a um elemento de identidade. Não vou te contar nenhuma novidade, você sabe que, ainda hoje na Inglaterra, a tradição do chá é uma tradição muito forte, muito significativa. Esses colonos que viviam na América, uma grande parte, uma parte muito, mas muito significativa, são ingleses ou descendentes de ingleses. Evidente que incorporam também esse elemento de identidade. Para você entender melhor, é como a relação cultural que nós brasileiros temos com o café. Cara, se eu sair daqui agora e for lá na sala dos professores, tem uma garrafa do quê lá embaixo? De café. Se eu sair daqui e for na sala da inspetoria, tem uma garrafa de café. Quando você recebe uma visita na tua casa, é muito comum você oferecer um cafezinho. A partir do momento que a Inglaterra monopoliza o comércio de chá nas 13 colônias, ela não só está rompendo uma liberdade econômica que esses colonos antes usufruíam, como também está mexendo com um elemento de identidade importante, com um elemento de identidade significativo. Essas leis aqui são exemplos da mudança de postura inglesa em relação às 13 colônias. São exemplos da imposição dessa lógica mercantilista.
Beleza? Você, colono que antes usufruía de relativa liberdade, você, colono que antes usufruía de bastante autonomia, vai ficar satisfeito com essa mudança de postura e com a imposição dessas leis? Óbvio que não. Evidente que não. Esses colonos vão reagir. E a gente vai começar, a partir de agora, a analisar algumas reações coloniais significativas desse período. A primeira delas, representada aqui nessa gravura, o massacre de Boston de 1770. O porto de Boston era o mais importante das 13 colônias. E o massacre de Boston corresponde a um conflito envolvendo colonos e soldados ingleses, justamente por conta da insatisfação dos colonos em relação à imposição dessa lógica mercantilista. Esse aqui foi a reação colonial mais famosa, né, que a gente debate e analisa em sala de aula. A Tea Party, a festa do chá. Quando os colonos invadem navios, embarcações carregadas de chá da Companhia de Comércio Britânica, que monopolizava o comércio do produto nas 13 colônias, e decidem jogar esse chá no mar. De novo, esses colonos invadem embarcações da Companhia de Comércio Britânica, que monopolizava o comércio de chá nas 13 colônias, e decidem jogar essas caixas de chá no mar. Pô, professor, mas por que não ficaram com as caixas de chá? Porque o objetivo não era esse. O objetivo é mostrar uma insatisfação em relação a essa lógica, em relação a essa lei, fundamentalmente aqui. A festa do chá é um elemento marcante nesse processo que vai acabar culminando com a ruptura, com a independência, com a emancipação. Em 1774, os colonos decidem realizar o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. E nesse congresso fica estabelecido o seguinte princípio: nenhuma taxação sem representação. Nós, colonos, não vamos admitir nenhuma nova taxa, nenhum novo imposto, nenhuma nova lei, se não tivermos representação no parlamento da Inglaterra. Nenhuma taxação sem representação. Eu não vou aceitar leis, taxas, imposições vindas da Inglaterra se eu, colono, não tiver uma participação no parlamento inglês. Vem cá, o parlamento inglês aderiu a essa proposta? O próprio rei da Inglaterra, à frente do contexto que envolvia a monarquia parlamentar, aderiu à proposta? Claro que não. Os colonos, então, realizam o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Agora, com o objetivo claro de estabelecer a ruptura. É no segundo Congresso Continental da Filadélfia que a gente identifica a Declaração de Independência. No dia 4 de julho de 1776, a consolidação do documento que estabelece a Declaração de Independência das 13 colônias em relação ao domínio da metrópole. Agora, ó, cuidado, tá? O 4 de julho é uma data simbólica. Declarar independência é uma coisa. Conquistar a independência é outra completamente diferente. Evidentemente que o 4 de julho é um momento simbólico dentro desse contexto que envolve aí as determinações do segundo Congresso Continental da Filadélfia, mas declarar independência é uma coisa. De fato, ficar independente tem uma distância grande a se percorrer aí. E vale destacar que esse documento, ele tem características associadas diretamente à influência daquele contexto iluminista, que nós já trabalhamos em sala de aula. Por exemplo, a Declaração de Independência dos Estados Unidos estabelece muitos aspectos associados àquela ideia dos direitos naturais. Eu não sei se eu já comentei com vocês sobre esse filme aqui, ó. É um filme que a gente costuma debater e analisar em sala de aula, até porque envolve muitos aspectos associados à meritocracia. A gente sempre debate e discute muito isso em sala. Mas me chama a atenção no filme, e eu gosto de citar como exemplo porque muitos alunos conhecem, que em determinado momento do filme,
o Will Smith, agora eu não lembro o nome do personagem, vai buscar o filho no colégio e ele pergunta o que o filho estava estudando naquele dia. E o filho diz que estava estudando o processo de independência dos Estados Unidos, o processo de independência das 13 colônias. E ele pergunta para o pai por que na Declaração de Independência dos Estados Unidos aparecia um tópico associado à ideia do direito à busca pela felicidade. Aparecia porque o direito à busca pela felicidade faz parte daquele contexto dos direitos naturais. Quando nós falamos sobre o iluminismo e destacamos, por exemplo, a figura do John Locke, nós falamos da ideia dos direitos naturais, o direito à vida, o direito à liberdade, segundo John Locke, o direito à propriedade privada, o direito de luta contra a tirania, o direito de busca pela felicidade. São direitos considerados inalienáveis, que você não pode perder de forma alguma. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, ela vem carregada de muitos desses princípios iluministas. A gente já debateu isso muitas vezes em sala de aula. O iluminismo é um movimento de caráter universal, que se pretende universal. Vai influenciar movimentos no mundo todo. Traz influências, evidentemente, para as revoluções inglesas, para a Revolução Francesa, para a Revolução Americana, para a independência das 13 colônias, para o processo de independência da América Espanhola, para o contexto que leva ao processo de independência da América Portuguesa, enfim. Acabei de comentar contigo que declarar a independência é uma coisa, conquistar a independência é outra. E é justamente por isso que a gente vai identificar, a partir de 1776, uma série de guerras de independência nesse contexto, nesse cenário. Os colonos se organizam, formam o exército continental, pegam em armas para enfrentar a Inglaterra. Agora, é importante você entender o seguinte: mesmo consolidando uma unidade, formando um exército continental, esses colonos sozinhos teriam muita dificuldade para derrotar uma das principais potências militares do período, a Inglaterra. É importante que você entenda que essa vitória dos colonos ela tem uma associação direta com a aliança que foi formada com a França. O apoio bélico francês é decisivo para a vitória desses colonos nas guerras de independência. Ô professor, mas por que a França apoia esses colonos na guerra contra a Inglaterra? Porque existe um sentimento de vingança, existe um sentimento de revanche associado a isso aqui. Ó. A Inglaterra derrota os franceses na Guerra dos 7 Anos. Evidentemente que tudo que eu puder fazer para prejudicar a Inglaterra, eu vou fazer. Os franceses fornecem um apoio bélico, firmam uma aliança com esses colonos durante essas guerras de independência. E ó, esse apoio bélico foi decisivo para consolidar a ruptura. Também não vou te contar nenhuma novidade, você sabe que a Estátua da Liberdade é um presente do governo francês ao governo dos Estados Unidos, justamente por conta desse símbolo, dessa aliança associada aí às comemorações da independência, do processo de ruptura em relação ao domínio da metrópole inglesa. Você que gosta de filmes, a gente já falou sobre um em sala de aula, esse aqui é um filme que trata também desse contexto. O Patriota, né, estrelado aí pelo Mel Gibson. Agora, como todo filme, você tem que olhar sempre com um olhar crítico. Como toda fonte, na verdade, você tem que ter um olhar crítico. O filme perpassa, melhor dizendo, por muitos contextos que a gente trabalhou, que a gente analisou, mas no filme parece que o Mel Gibson conquista a independência sozinho. E não é assim que funciona. Os ingleses aparecem lá no finalzinho, quando as letras estão subindo, os franceses, estão aparecendo ali para fornecer um apoio ao exército continental. Não foi assim que funcionou. O apoio bélico francês foi decisivo para consolidar esse processo de ruptura. Beleza? Em 1783 é assinado o Tratado de Paris, a Inglaterra finalmente reconhece a independência, nascendo aí os Estados Unidos da América, que adotam a bandeira, se você contar direitinho aqui, ó, tem 13 listras, tem 13 estrelas. Por quê, professor? Porque eram 13 colônias.
A gente está falando da independência dessa região aqui, ó, a área original das 13 colônias inglesas. Consolidada a independência, e a gente sempre trabalha isso em sala de aula também, alguns elementos são importantes para consolidar a legitimidade desse novo Estado. O reconhecimento internacional é um elemento importante. A criação de símbolos, o simbolismo é um aspecto fundamental para todo e qualquer sistema de governo. A gente debate muito isso em sala de aula também. E, evidentemente, a elaboração da Constituição, a convocação de uma Assembleia Constituinte, a elaboração da Constituição, que fica pronta em 1787 e traz com ela alguns pontos importantes que merecem ser discutidos. Primeiro, a adoção de um sistema republicano de governo. Segundo, a divisão entre os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Pô, professor, a gente falou sobre isso na aula de iluminismo. Sim, esse movimento é um movimento influenciado por muitas das ideias iluministas, inclusive da divisão em poderes, da divisão entre os poderes. O federalismo, esse aqui é um aspecto importante, que garante uma autonomia para os estados. Não à toa o nome Estados Unidos da América. Você tem uma autonomia significativa dos estados dentro desse contexto estabelecido aí pela Constituição de 1787. Liberdade religiosa, uma garantia de tolerância religiosa dentro desse cenário. Agora, por mais que o processo tenha sido influenciado pelas ideias iluministas, é importante que você entenda que, em vários momentos, na Revolução Inglesa, na Revolução Francesa, na independência das 3 colônias, na independência da América Espanhola, no processo de independência da América Portuguesa, essas ideias de liberdade, elas não atingem todo mundo, não. Elas não são para todo mundo, não. Esses princípios de igualdade, de liberdade, elas não atingem todo o contexto social. A Constituição de 1787 estabelece o voto restrito. Mulheres, índios, escravos são excluídos da votação. A escravidão é mantida, a escravidão não foi alterada depois do processo de independência. Quando nós falamos sobre os modelos distintos de colonização, a escravidão muito forte, muito presente naquelas colônias do Sul, não é alterada com o processo de emancipação. A abolição da escravidão só vai ser alcançada lá durante a Guerra de Secessão, em 1863, a gente vai falar sobre isso nos próximos módulos. O que eu quero que você perceba, o que eu quero que você entenda, é que, mesmo influenciada pelas ideias iluministas, essas ideias iluministas, na prática, elas não atingem todo o contexto social. A Constituição de 1787 deixa bem claro essas restrições. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima aula.